O dia em que vi o resultado positivo do teste de gravidez, tudo parou ao meu redor. A cozinha estava silenciosa, o sol da manhã invadia a janela, mas parecia que o mundo tinha perdido o som. Meus olhos marejaram, minhas mãos tremiam. Eu, Paula, grávida. E sozinha naquele instante em que eu mais queria dividir a alegria. Felipe e eu estávamos juntos havia 3 anos. Nosso casamento começou com promessas, jantares à luz de velas e sonhos divididos entre abraços. Mas a paixão deu lugar ao desprezo quando fiquei sem trabalho. Para ele, eu era agora um peso extra, um fardo que consumia e não somava. E mesmo com tudo isso, ali estava eu, com o filho dele crescendo dentro de mim. A notícia me encheu de medo, mas também de força. Eu precisava contar. Preparei nosso prato preferido naquele dia, macarronada com molho branco, e deixei o teste visível sobre a mesa, como uma forma de aliviar o impacto. Quando Felipe chegou, exausto do trabalho, olhou para o teste e franziu a testa. Pegou com desdém, como se fosse um papel qualquer. O que é isso? É positivo, Felipe. Eu tô grávida. O silêncio que se seguiu foi doloroso. Ele se recostou na cadeira, passou a mão no queixo e soltou um riso abafado. Isso só pode ser brincadeira. Não é. Eu fiz 3 testes diferentes. Tô grávida de verdade. E você acha isso que? Uma boa notícia? Acha que isso vai resolver nossos problemas? Ele se levantou bruscamente, empurrando a cadeira. Caminhava de um lado a outro, os passos pesados, respirando fundo como se tentasse se controlar. Isso não era meu plano, Paula. Eu tenho contas para pagar, pressão no trabalho, e agora você me vem com isso? Eu não fiz isso sozinha, Felipe. E se você não quiser estar presente, tudo bem. Mas eu vou seguir com essa gravidez. Ele não respondeu. Pegou a chave do carro e saiu. Voltou de madrugada, com cheiro de álcool, e dormiu no sofá. Aquilo se tornou rotina nos dias seguintes. O silêncio se tornou seu jeito de falar. Quando abria a boca, era para me machucar. Mais uma boca para eu sustentar. Parabéns. Você sempre quis me prender, né? As palavras me feriam, mas eu me mantinha firme. Comecei o pré-natal sozinha, mesmo com o coração apertado. Minha mãe, mesmo surpresa, foi meu porto. E minha médica me orientou sobre vitaminas, cuidados e a importância do ácido fólico. Comprei um frasco pequeno de cápsulas, que deixei na cozinha, para tomar todos os dias pela manhã. Certa vez, Felipe passou pela cozinha, viu o frasco e disse: "Agora tem que gastar com isso também? Não bastava a gravidez? Isso é para a saúde do bebê, Felipe." Ele balançou a cabeça e foi embora. Dias depois, reparei que algumas cápsulas pareciam diferentes. A coloração estava mais clara e o cheiro, mais forte. Mas como não havia trocado de marca, achei que fosse coisa da minha cabeça. Até que numa manhã, tomei o comprimido como sempre fazia. Mas algo aconteceu. Em menos de 1 hora, senti tontura, uma dor aguda no baixo ventre, calafrios e um suor gelado escorrendo pela testa. Quase desmaiei no banheiro. Corri para o hospital. O médico me atendeu às pressas, fez exames de sangue e monitorou o bebê. Quando voltei à consciência, ele me chamou num canto. "Seu bebê está bem, felizmente." Mas seus exames acusaram presença de substâncias que normalmente não estariam ligadas a uma gestação saudável. Como assim? Detectamos resíduos que, em alguns casos, são encontrados em medicamentos abortivos, mas em baixa concentração. Isso me preocupa. Você está tomando alguma outra coisa além dos suplementos? Só as vitaminas recomendadas. Compro tudo na farmácia. Você tem o frasco? Seria importante analisá-lo. Assenti, nervosa. Voltei para casa e fui direto ao armário. O frasco estava lá, mas quando abri, percebi. Algumas cápsulas estavam partidas e outras pareciam, com conteúdo esfarelado. O medo cresceu como uma nuvem escura. Levei o frasco a uma farmácia especializada em manipulação e pedi uma análise. Fingi estar apenas preocupada com reações adversas.
2 dias depois, recebi a ligação. Senhora Paula, as cápsulas que analisamos estão adulteradas. Algumas continham traços de misoprostol em quantidade irregular. Isso pode, sim, provocar abortos espontâneos, especialmente nas primeiras semanas. O frasco foi claramente manipulado. Você precisa levar isso à polícia. Meus joelhos fraquejaram. Aquilo não podia ser coincidência. Felipe sabia onde o frasco estava. Ele reclamou. Ele zombou. E agora, isso? Voltei para casa em estado de choque. Felipe estava assistindo TV, como se nada estivesse acontecendo. Sentei no sofá, o coração martelando no peito. Felipe, você trocou meu remédio? Ele olhou para mim com desdém. Que loucura é essa agora? Tá vendo o fantasma? Não insisti. Eu precisava de provas. E mais do que isso, precisava entender até onde ele era capaz de ir. Naquela noite, deitada com a mão sobre a barriga, senti o bebê se mexer pela primeira vez. E soube, não ia parar até descobrir a verdade e proteger meu filho de qualquer ameaça, nem que fosse do próprio pai. Nos dias que se seguiram à descoberta do veneno nas cápsulas, o mundo à minha volta parecia em câmera lenta. Cada movimento de Felipe era analisado pelos meus olhos com desconfiança. Cada gole d'água, cada prato que ele me oferecia, tudo me parecia uma tentativa disfarçada de algo mais sombrio. Eu ainda não o confrontaria diretamente. Não sem provas. Sabia que ele era manipulador o suficiente para inverter tudo contra mim. Se eu falasse antes da hora, correria o risco de perder qualquer chance de justiça. Então segui meu papel de esposa calada, vigilante. Passei a esconder as cápsulas verdadeiras comigo, num pequeno estojo na bolsa. As adulteradas, deixei no frasco sobre a pia, como se nada tivesse mudado. Observei. Esperei. E, de fato, dias depois vi quando ele pegou o frasco, olhou ao redor e voltou a mexer nas cápsulas. Nesse momento, minha decisão se consolidou. Ele realmente queria me fazer perder o bebê. Voltei à clínica e levei comigo o frasco adulterado e também um novo, intacto. A médica, doutora Eliana, me olhou nos olhos com firmeza. Paula, isso é muito sério. Já estamos lidando com um possível crime. Mas quero que você esteja ciente de que, a partir do momento em que envolvermos a polícia, sua vida pode virar do avesso. Você está pronta? Estou. Porque se eu não fizer isso, ele vai continuar. E da próxima vez, pode ser que ele consiga. Com o apoio dela, registrei um boletim de ocorrência. E foi lá que a próxima surpresa me aguardava. O policial que me atendeu, um homem sério chamado Inspetor Mauro, leu o laudo com atenção. Quando terminei de relatar tudo, ele franziu a testa. Paula, você tem alguma ideia de por que seu marido faria isso? Ele sempre deixou claro que não queria o bebê. Desde que soube da gravidez, começou a me tratar com nojo, desprezo. E depois que fiquei doente pela primeira vez, tudo se encaixou. Você sabe se ele tem algum relacionamento paralelo? Dívidas? Seguro em seu nome? Seguro? Eu não sei. Verifique isso. Às vezes, a motivação não é só o ódio, mas o dinheiro. Aquela ideia me enjoou. Ser odiada por alguém com quem dormi por anos já era cruel. Mas saber que ele poderia querer me matar por lucro era inaceitável. Na mesma semana, encontrei um amigo antigo de Felipe, o Gustavo, que já havia trabalhado com ele. Marquei de conversar com ele discretamente, sob o pretexto de pedir ajuda profissional. Quando sentei com Gustavo num café discreto da cidade, ele logo percebeu que havia algo errado. Paula, você tá pálida. O que tá acontecendo? É sobre o Felipe. Preciso saber se ele comentou algo, se falou de mim, do bebê, qualquer coisa. Gustavo hesitou. Mexeu no copo, desviou o olhar. Depois respirou fundo. Olha, eu não queria me meter, mas desde que ele soube da gravidez, ele mudou no trabalho. Ficava falando que a maldita barriga ia atrapalhar os planos dele. E um dia, ele comentou que já estava resolvendo esse problema.
Eu pensei que fosse força de expressão. Mas agora... Paula, ele disse que você era fácil de enganar e que ninguém ia suspeitar se fosse algo natural. Engolir aquilo foi como tomar um soco seco no estômago. Eu agradeci e fui embora, com as pernas tremendo. Agora eu tinha um testemunho. E ele podia ser a peça que faltava. Nos dias seguintes, Felipe parecia mais calmo. Até gentil. Começou a cozinhar, trouxe flores murchas do mercado, perguntou como eu estava me sentindo. Mas havia algo nos olhos dele que não combinava com cuidado. Era frieza. Como se estivesse encenando. Como se soubesse que o fim estava próximo, ou talvez estivesse tentando distrair antes de tentar de novo. No domingo, fui até a clínica para mais um ultrassom. Doutora, Eliana estava me esperando com um envelope na mão. Paula, conseguimos autorização para ampliar a análise toxicológica no seu sangue. E o novo exame confirmou, nas últimas semanas, houve ingestão de substâncias abortivas. Mas também conseguimos rastrear algo ainda mais grave. Havia traços de veneno para roedores, em quantidade pequena, mas suficiente para provocar uma intoxicação a longo prazo. Meu Deus! Esse tipo de substância pode comprometer o fígado e os rins, se for repetido. Paula, ele não queria só o bebê fora. Ele queria você fora também. Minha mente girava. As peças estavam se encaixando numa imagem muito mais horrível do que eu previa. Felipe estava tentando me envenenar lentamente, em doses pequenas, calculadas. Talvez para simular uma morte natural. Talvez para que ninguém suspeitasse de nada. O que eu faço agora? Você segue. Finge que não sabe. Porque vamos armar uma denúncia assistida com gravação. E o Gustavo, seu amigo, já se ofereceu para te ajudar. Foi então que tudo mudou de rumo. Porque Felipe, achando que já tinha me enganado por completo, me convidou para um jantar. Disse que chamaria 2 amigos. Um reencontro informal. E o Gustavo estaria entre eles. Era a chance perfeita. Naquela noite, eu usei um gravador escondido no casaco. A polícia estava avisada. A médica também. E o plano era simples: deixar Felipe falar. Deixar que, diante de quem achava ser um amigo confiável, ele revelasse. Eu só não imaginava que ele seria tão cruel, nem que Gustavo sabia muito mais do que eu imaginava. Aquela noite parecia ensaiada pelo próprio destino. Felipe estava animado, até demais. Passou o dia assobiando pela casa, preparou uma lasanha congelada com vinho barato e colocou uma música ambiente de gosto duvidoso. Ele queria criar um clima de normalidade, ou talvez de celebração. Irônico, considerando que era justamente naquele jantar que o teatro dele desmoronaria. Amor, caprichei hoje. Você merece, né? Disse ele, com um sorriso cínico, ao colocar a mesa. Fingi uma risada contida e sentei com o coração batendo forte. Usei um vestido largo para esconder o pequeno gravador preso à lateral da barriga. A sensação de estar tão perto de um homem que tentou me matar e ainda assim precisar sorrir para ele era insuportável. Mas a vontade de proteger meu filho era muito maior. Gustavo chegou primeiro. Cumprimentou Felipe como se tudo estivesse normal e me lançou um olhar discreto, cúmplice. Outro amigo de Felipe veio logo em seguida, um tal de Ramon, que eu não conhecia. Ele parecia alheio a tudo, provavelmente apenas mais uma peça de Felipe para compor a fachada perfeita. Sentamos à mesa. Os homens brindaram com vinho. Eu apenas molhei os lábios. E aí, Felipe? Provocou Gustavo, após alguns minutos de conversa banal. E esse negócio de ser pai, como tá lidando? Felipe deu um sorriso torto. Olhou para mim de lado, como se fosse fazer graça. Ah, cara, para ser sincero, esse filho nunca foi meu plano. Você sabe. Tinha coisa demais para acontecer ainda. Viagens, negócio novo surgindo. E agora, tô preso nisso. Meus olhos arderam, mas me mantive firme. Aquela era a frase que denunciava tudo. A que ligava sua rejeição ao bebê com os planos de se livrar dele. Ué,
Mas não foi você quem sempre disse que queria uma família um dia? Insistiu Gustavo, cutucando com jeito. Felipe riu. Uma coisa é falar, outra é a realidade, né? Ainda mais quando a gravidez foi acidental. E entre nós, às vezes, acidentes precisam ser resolvidos. Discretamente. Meu sangue gelou. Ramon soltou um risinho desconfortável. Mas Gustavo não riu. Ele se encostou na cadeira, cruzou os braços e o encarou firme. Discretamente como, Felipe? Ah, você entende, Felipe respondeu, com um olhar sugestivo. Às vezes um remedinho errado, uma queda forjada, acontece. A natureza ajuda. Só não pode deixar rastros. Gustavo então baixou o olhar por um segundo e murmurou. Então é verdade. O quê? Que você adulterou as cápsulas da Paula. O silêncio congelou a sala. Felipe paralisou. Tentou rir, mas o som saiu forçado. Que papo é esse? Você mexeu no frasco. E não foi só uma vez. Eu vi quando fui na sua casa outro dia, lembra? Disse que ia ao banheiro, mas passei pela cozinha. E vi você trocando as cápsulas. E agora a gente sabe que não era só para prevenir enjoo, né? Felipe levantou da cadeira com o rosto vermelho. Você tá me acusando de quê, Gustavo? De tentativa de homicídio. Contra sua mulher. E contra seu próprio filho. Antes que Felipe pudesse reagir, a campainha tocou. 3 batidas firmes. Polícia. Abra a porta. Felipe ficou pálido. Gustavo levantou devagar. Eu sabia que você ia se entregar com a língua. Só precisava te deixar confortável bastante para se achar invencível. Felipe se virou para mim. Paula, você armou isso? Não. Você armou, quando tentou matar meu bebê. Eu só impedi que você terminasse. Os policiais entraram. Felipe foi algemado sem resistência. Ainda tentou balbuciar justificativas, negar, dizer que era um mal-entendido. Mas as gravações, o exame toxicológico e o testemunho de Gustavo já eram mais que suficientes. Enquanto ele era levado, os olhos dele me queimaram de ódio. E, pela primeira vez, eu não senti medo. Senti alívio. Nos meses seguintes, vivi dias difíceis e lindos ao mesmo tempo. A gestação seguiu com acompanhamento médico intensivo, mas sem novas complicações. Gustavo, que continuou presente, me ajudou a vender a casa que eu dividia com Felipe. Com o dinheiro, aluguei um apartamento simples, perto da clínica, onde reconstruí minha rotina com dignidade. O julgamento de Felipe aconteceu antes do bebê nascer. As provas eram incontestáveis. Ele foi condenado por tentativa de homicídio duplamente qualificado, com agravantes pela relação familiar e pela premeditação. A cada depoimento, a cada detalhe exposto, senti que tirava de mim o peso de anos de silenciamento. E quando a sentença foi lida, chorei. Não pela dor, mas pelo fim da escravidão emocional. No 8º mês de gravidez, tive um pequeno susto e precisei ficar internada por 2 dias. E foi nesse hospital, sob vigilância e com os olhos marejados de emoção, que dei à luz o maior milagre da minha vida, meu filho Miguel. Pequeno, saudável e com um choro que parecia um grito de vida. Gustavo veio me visitar no dia seguinte. Trouxe flores, um ursinho e um sorriso terno. Paula, você venceu. Não sozinha, respondi, emocionada. Mas agora eu sei, nunca mais vou me calar. Segurei Miguel no colo e jurei a mim mesma, ele jamais seria criado com medo, desamor ou violência. E enquanto eu respirasse, protegeria aquele pequeno coração com todas as forças do mundo. Porque agora, nós éramos só nós dois. E isso bastava. A história de hoje chegou ao fim. E se você quiser mudar a sua história através de deliciosos brigadeiros gourmets, os tornando sua fonte de renda extra, ou até mesmo principal, adquira agora seu livro digital, que chegará no seu e-mail com mais de 80 receitas de brigadeiros por um preço ridiculamente barato. Você ainda ganha bônus sensacionais como planilha mágica de precificação, receitas bônus de outros doces e muito mais.
E se não quiser fazer renda com seus brigadeiros, você pode simplesmente deixar seus amigos e familiares apaixonados por essas gostosuras. Clica no link da descrição ou do primeiro comentário desse vídeo e reserve agora seu livro digital. E não se esqueça de comentar qual lição você tirou dessa história. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tchauzinho!